Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que nos ilumina, que a palavra de Deus em verdade, estejamos preparados para ouvir a palavra de Deus e receber, meditar, refletir, porque nós temos uma palavra poderosa que nos faz mudar, nos faz regenerar e não sermos enganados. No propósito de fazer a leitura bíblica, para que possamos dar transparência da palavra de Deus no Evangelho. Diante do que? Existe algumas pregações fundamentadas ainda na antiga aliança, não respeitando a cronologia, a cultura, do qual a Bíblia foi escrita para a época, para aquele povo, para aquela geração. E muitos trazem o que está escrito e transpassam para hoje, até uma palavra difícil, né? Futuralizando, levando para as futuras gerações o que já aconteceu. O tema de hoje é com relação à falsa esperança da grande tribulação. Então, que se prega e que haverá um juízo final, o juízo de Deus, uma grande tribulação, para que as pessoas fiquem no estado de medo, impondo medo para que as pessoas possam se comportar de acordo com a doutrina que eles colocam. Medo, culpa, falando em pecado, ou seja, não agradando a Deus e também anulando a graça alcançada na cruz, em Cristo Jesus. Vamos aqui para Mateus, no capítulo 24, versículos 19 a 21. Que é a grande tribulação. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Eu vou repetir. E nem haverá jamais outra tribulação. Então aqui neste versículo já está anulando o que eles pregam, em que haverá uma grande tribulação. Vamos aqui para o versículo 1:9 do capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos
quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda. Da sua vinda. Como também está também uma condição de que ele está voltando. Ele já veio. E da consumação do século. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então nós temos aqui nações em conflito. Então nós temos aqui uma história bem longa, antes de Cristo, 2000, 2500 anos de Cristo, até mais, em que as civilizações, os povos tinham nesse processo de evolução, de crença, de fé. Então, muitos conflitos aconteceram, vidas foram ceifadas, como ele disse aqui, e que muitos morrerão, inclusive os discípulos, os profetas, porque havia a perseguição dos cristãos, dos discípulos de Jesus, do qual aqui ele fala exatamente sobre sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. No versículo 29 do Mateus 24. A vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Então aconteceu, né? O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aqui se refere à linguagem de figura, o sol, a lua, as estrelas se referem aos reis, aos imperadores, aqueles que tinham o poder. Continuando. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Nuvens do céu, ou seja, mais uma linguagem de figura. Jesus está chegando em Jerusalém. Então coloca-se a expressão nuvem para dar mais esplendor à chegada dele. Então nuvens associa essa questão de destaque, né? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Anjos são os mensageiros, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A parábola da figueira e a exortação à vigilância, né? Então aqui também é outro tema, no versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, quando se diz está próximo às portas, em verdade vos digo que não passará esta geração. Não é a de hoje, é a geração lá da época. Não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então são expressões que está aqui na escrita,
que está próximo, está às portas, breve acontecerá. Não passará esta geração, ou seja, o da época. Então a destruição do templo, a volta de Jesus, a tribulação que aconteceu. Vamos aqui em Mateus, no capítulo 26, versículos 59 a 65. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Aqui o santuário de Deus é o templo de Jerusalém. E, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes aos que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Olha o detalhe aqui. Sentado à direita de Todo-Poderoso. Essa questão de sentar à direita, a se considerar que ali está o superior e quem fica à esquerda, o inferior. Então mostra aqui que Jesus está sentado à direita de todo o poderoso. Versículo 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Então veja que Jesus Cristo, dali do momento em que o sacerdote disse na condição de que seria filho de Deus, tu disseste. E ele agora estaria sentado à direita, em lugar soberano. Em Marcos, no capítulo 8, versículo 38. Porque qualquer que nesta geração, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, aqueles que se envergonharem da palavra de Deus, ele vai também se envergonhar. Envergonhar dele, aqueles que não são fiéis à palavra de Deus. No capítulo 9, versículo 1, dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Olha esse versículo aqui. Vou repetir. Dos que aqui se encontram, lá na época, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte. A quem se refere? João. João, o amado, não passará pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Portanto, se pregam que Jesus Cristo não veio ainda, João está vivo. João ainda está vivo.
Inclusive nessa passagem, Pedro se importou, né, com João, e Jesus falou exatamente nisso. Que não se importasse com ele. Né? Apocalipse, no capítulo 22. Versículos 6 e 7. A certeza do cumprimento da profecia deste livro. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Em breve devem acontecer. Lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 25 a 27. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Até o versículo 26, tá? Em Efésios, no capítulo 1, versículo... Eu estou lendo aqui, na verdade, em Gálatas, tá? Me desculpem, mas valeu a leitura, né? Efésios, que o vento aqui às vezes... Não vou culpar o vento não, né? Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A igreja somos nós. Uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. No capítulo 1 de Efésios, no capítulo 1 de Efésios, versículos 18 a 22. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro.
o poder de Deus na glória, tá? Mediante Jesus Cristo, o seu poder, Ele está à direita nos lugares celestiais. Amém? No capítulo 2, versículo 4 a 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É pela graça, pela fé. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 8. É um dom de Deus. Recebemos esta graça da salvação que Ele fez na cruz. Foi eficaz, foi para sempre. Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, 3. A revelação de Deus. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Outrora falado. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. É muito forte essa passagem. Expressão exata do seu ser, Jesus Cristo. A purificação dos pecados dos judeus e dos gentios. Então, por que falar em pecado hoje? Se ele fez a purificação dos pecados. Então veja que Jesus hoje é o nosso mediador. Porque Deus, aqui como diz, outrora falava de muitas maneiras pelos profetas. Nestes últimos dias, então quem leva a palavra de Deus para nós que cremos, filhos de Deus, Jesus Cristo, o único mediador, o único profeta. Vamos aqui para Jeremias. Porque a lei e os profetas vigoraram até João. Vamos aqui para Jeremias, no capítulo 23. Jeremias, no capítulo 23, versículo 20. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração nos últimos dias. Entendereis isto claramente. Não se desviará a ira do Senhor. A ira aqui não é a expressão de ódio, de vingança.
é justiça. Até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração nos últimos dias. Entendereis claramente. Então tudo se cumpriu. Tudo está consumado. O que temos que fazer é o bem. Amar a Deus e amar ao próximo. E assim estará cumprindo a lei de Deus. Que Deus esteja convosco, na graça e paz do Senhor, a cada dia, aprendendo, entendendo que a palavra de Deus em verdade é no Evangelho. Que Deus abençoe a todos. Amém.